Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 19º domingo do tempo comum e avançamos um pouco mais no texto que há 3 semanas nos acompanham, o grande discurso de Jesus do pão da vida, contido no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Faremos uma breve retrospectiva. Jesus multiplica os pães para alimentar a multidão quer levá-lo para Jerusalém para proclamá-lo rei. Jesus não aceita porque aquele milagre, aquele sinal não era para evidenciar um poder político, material, humano, imanente, mas aquilo era para remeter aquela multidão ao transcendente, ao verdadeiro pão que Jesus queria lhes oferecer como pão vivo descido do céu. No domingo passado, Jesus vai nos trazer estes elementos da incompreensão da multidão diante do sinal que ele realizou. E agora, mais um passo é dado, porque entra em cena os judeus. Nos 2 últimos domingos era Jesus e a multidão. E no Evangelho de hoje nós vamos ver, diante do milagre da multiplicação dos pães e da autoafirmação de Jesus como pão vivo descido do céu, qual será a reação dos judeus. Para que a gente entenda, é necessário voltar ao texto. Então, se você tem o seu folheto em mãos, tome aí os versículos 41, 2 e 3, a primeira parte do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?
Jesus respondeu: não murmureis entre vós. O que é que Jesus respondeu? Não murmureis entre vós. Vale para hoje, igreja? Graças a Deus aqui no Canedo ninguém murmura, né? Mas em outros lugares que a gente passa tem muita murmuração. Então vamos entender o texto. Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum quando ele proclamou o discurso do pão da vida. E com isso, os judeus começaram a murmurar. Poderíamos fazer o vínculo com o livro do Êxodo 16, quando o povo de Deus murmurava no deserto, falando para Moisés: ai, que saudade dos tachos e panelas de carnes do Egito, mesmo que éramos escravos, mas tínhamos comida. Olha nós aqui no meio desse deserto e não temos nem o que comer. O povo que não sabe agradecer se torna um povo murmurador. Quem murmura muito agradece pouco, porque quem é agradecido não vai ter o hábito de murmurar. É o primeiro ensinamento que o Evangelho quer nos oferecer. Mas aí vamos ao texto, porque os judeus murmuravam, porque não reconheceram Jesus como o pão descido do céu. E não acreditando na palavra de Jesus, vai descredibilizar a sua pessoa. Nós não conhecemos o seu pai, que se chama José, não é nosso vizinho? Nós não sabemos que a sua mãe é Maria? Conhecemos toda a sua família? O que esta provocação tem a dizer? Que os judeus não aceitavam a origem divina de Jesus. E não o aceitando como Deus, vamos reduzi-lo a um comedor de feijão como nós. Sabemos onde mora, sabemos o nome dos pais, conhecemos a família. Então, ao descredibilizar Jesus, os judeus não se abrem à novidade que ele traz, como Deus, e ao mesmo tempo tenta diminuí-lo. Será que nós podemos contextualizar o Evangelho para a nossa realidade diante desta provocação? Qual hoje é o mal que tem nos maltratado muito? A tal da fake news. Então nós vamos descredibilizar o outro, nós vamos diminuí-lo e vamos dizer que aquilo não é verdade. Inclusive vamos colocar os demais contra ele. Tomemos um exemplo concreto para a vida da igreja, o que hoje os grupos ideológicos tradicionalistas têm feito com o Papa Francisco. Então nós vamos diminuí-lo, nós vamos dizer que o Papa é comunista, nós vamos falar que o Papa é assim assado, para que os demais não acreditem no que ele está dizendo na condução da igreja. E esse modo dos judeus com Jesus é traduzido num tempo diferente, que é o nosso, diferente de Jesus, mas com uma intenção muito parecida. E aí, ao não aceitar a origem divina de Jesus, não acreditaremos que Ele é o pão da vida. Não acreditaremos que Ele vem da parte de Deus. Não vamos querê-lo como Messias, porque o nosso Messias também precisa ser político. E diante disso, o que o povo fazia?
Murmurava, murmurava, murmurava. E a primeira palavra de Jesus é também para mim e para você: não murmureis entre vós. Por que Jesus os provoca a um novo caminho? Porque quando o coração está longe de Deus, a murmuração entra e eles não são capazes de reconhecerem a Deus na pessoa de Jesus. A murmuração é fruto da ingratidão. A murmuração é resultado, é fruto da ingratidão. Então, o remédio que pode superar esta realidade na minha vida, a gratidão. Vocês estão percebendo como o ensinamento do Evangelho é lúcido e pode inclusive reorientar não só a nossa compreensão ao entender o texto, mas também reorientar as nossas ações, o nosso modo de ser e de agir? Agora vem a catequese de Jesus. Voltemos ao texto. Tomemos aí dos versículos 44 ao 47, a segunda parte do texto. Vamos ler juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Paremos aqui. A catequese de Jesus é muito lúcida. Jesus sempre parte do Pai. Bento XVI diz: tudo procede do Pai, e tudo resultará também nele. Ou seja, tudo começa no Pai e tudo termina no Pai. Esta é a missão de Jesus. Ele sai do Pai para nos resgatar como ovelhas perdidas e nos levar para onde? Para o Pai. Lembre-se, tudo começa no Pai e tudo termina nele. Se esta é a chave de leitura teológica para a compreensão do texto, Jesus aponta um elemento que nós devemos ter atenção. Se o Pai que me enviou não o atrai, ninguém pode vir a mim. O que é necessário da nossa parte? Permitirmos-nos sermos atraídos pelo amor do Pai. Este amor não é um amor pela via do proselitismo, como muitos grupos querem fazer, te colocando o cabresto e te educando sobre o peso do chicote, das normas e do rigor da religião. Mas o modo que Jesus utiliza para nos levarmos ao Pai é a atração. Permitamo-nos sermos atraídos pelo amor do Pai. Não basta Jesus fazer tudo por nós, a nossa parte Ele não pode fazer.
Ontem à tarde tivemos aqui uma reunião do vicariato sobre a metodologia da iniciação à vida cristã, e na minha fala eu dizia que a perspectiva da experiência de fé, antes de ser racional, cognitiva, de aprender o conteúdo da fé, ela precisa se dar no campo dos desejos, das vontades. Santo Inácio diz que seguir a Jesus é questão de paixão, é preciso se apaixonar pelo Senhor, é preciso se sentir atraído por Ele. E ao se abrir a este movimento, esta atração nos leva consequentemente ao Pai. E aí Jesus diz, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. O que é que nós precisamos na dinâmica da atração? Sermos instruídos pelo Pai. O conteúdo teológico, doutrinal é muito importante, faz parte da nossa catequese e do nosso caminho de fé, mas nós também devemos ter atenção. Nesses últimos anos da minha caminhada de fé, eu tenho me permitido ser instruído pelo Pai. Eu me permito ser instruído por Jesus? Ou eu quero que o Divino Pai Eterno e Jesus faça tudo o que eu estou comandando? Hoje, já no início da manhã, Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Ângelus, dizia: nós queremos ouvir e obedecer à voz do Pai para que Ele nos eduque e nos instrua, ou nós queremos um Deus que dê o consentimento apenas àquilo que nós estamos pedindo? Esta provocação também é interessante, porque às vezes eu até me aproximo do Senhor, eu estabeleço uma relação de fé com Ele, mas eu não quero que Ele me instrua, que Ele me ensine, mas eu quero que Ele me obedeça e dê o seu consentimento a tudo que eu estou pedindo. Irmão, irmã, nesse 19º domingo do tempo comum, se abra, se permita ser instruído pelo Pai. E aí Jesus vai continuar dizendo que só aquele que vem de Deus viu o Pai. No livro Jesus de Nazaré, Bento XVI diz que só aquele que é Deus vê Deus, Jesus. Lembram-se que no Antigo Testamento ninguém podia ver a face de Deus, porque não resistiria, morreria. E agora esse Deus se faz carne, assume a nossa condição humana, porque somente Deus vê Deus. Então, se Jesus é Deus e assume a nossa condição humana, é para que através dele nós também sejamos capazes de vê-lo. A profundidade da teologia do texto, que nos chama a atenção também para esse conhecimento de fé. E todas as vezes que vocês ouvirem esse jargão, em verdade vos digo, se prepare, porque vem um ensinamento importante. E o que Jesus disse? Quem crê possui a vida eterna. Por que os judeus estavam murmurando? Porque não acreditavam em Jesus. Inclusive eram ingratos a tudo aquilo que Jesus já estava fazendo. Então a falta de fé gera a ingratidão, e a ingratidão gera a murmuração. Pensaram nessas 3 palavras?
fé, gratidão, louvor. Falta de fé, ingratidão, murmuração. Onde você se identifica? Onde você está? Tome o desejo, acreditar, agradecer e louvar. Vamos repetir juntos esses 3 verbos? Acreditar, agradecer e louvar. Mais uma vez, mais forte. Acreditar, agradecer e louvar. Que beleza, igreja. Toma posse. O Evangelho é palavra de vida, nos encoraja, nos anima, abre horizontes. E agora vem o final do texto. Porque a atitude de crer faz com que a pessoa se torne eterna, mesmo passando pela dimensão da morte corporal que o próprio Senhor assumiria no nosso lugar, para que esta morte fosse redimida através do seu sacrifício da cruz. Em Jesus você se tornará eterno. Em Jesus você se tornará eterna. Quem crê possui a vida eterna. Olha que maravilha! Compreender isso, de repente no momento onde eu perco um ente querido da minha família, onde eu tenho que lidar com a situação da morte de uma pessoa que eu amo, o caminho da fé supera inclusive a morte. Vamos ao final do texto. Tome aí os versículos 49 a 51. Vamos ler juntos? Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Santo Agostinho diz: os judeus estavam distantes deste pão, logo eram incapazes de sentir fome dele. A indiferença, o distanciamento de Jesus na vida da pessoa faz com que a pessoa se prive da fome de Deus. Santo Agostinho continua: a boca do coração estava enferma, e com efeito este pão exige fome interior. Vamos pedir nesta missa fome interior do pão vivo descido do céu. Não permitamos com que a indiferença, com que a falta de esperança, com que as dificuldades da vida, com que os desafios que batem à nossa porta, nos coloquem neste marasmo de distanciamento que nos priva da fome do pão descido do céu. Meu irmão, minha irmã, peça a fome do pão descido do céu. Porque quando nós temos esse desejo no coração e tomamos a decisão de irmos ao encontro dele, ele se faz pão para que esta mesma fome seja saciada. E aí vem o dilema de Jesus com os judeus. Porque no Antigo Testamento, o que era o alimento simbolizado no maná que alimentava todo o povo de Israel? A lei, a Torá, a palavra. Este era o alimento do povo judeu.
Mas agora, na plenitude dos tempos, esta palavra, esta lei se torna pessoa, assume a nossa condição humana, assume a nossa carne. Por isso a última frase é: a minha carne dada para a vida do mundo. A língua original do Novo Testamento é o grego, então a palavra é sarx. E o que diz respeito à carne? Diz respeito à condição humana, diz respeito à sua fragilidade. Então, esta carne humana frágil é assumida por Ele, e no seu sacrifício da cruz, esta carne é redimida, esta carne é salva, para que, ao se alimentar dele, esta nossa carne seja fortalecida. Na homilia de Quinta-feira Santa do ano passado, solenidade que nós celebramos a ceia do Senhor, eu lhes disse na homilia: todas as vezes que nos alimentamos da Eucaristia, ela se dissolve dentro do nosso corpo e é capaz de alcançar toda a nossa carne. Então é alimento do céu, que quem crê tem vida eterna, mas também é alimento para que nós permaneçamos firmes aqui na terra, enquanto o Senhor permitir. É pão do céu que alcança a carne humana, para que esta carne seja fortalecida e capaz de continuar a sua caminhada até chegar onde? O céu. E se a gente entende o valor da Eucaristia nesta perspectiva, não conseguiremos ficar longe dela. E é nesta perspectiva que Jesus hoje também nos fala: eis que eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Diante do nosso mundo, um tanto quanto desesperançoso e desanimado, está precisando de quê? De vida, de vigor, que somente a fé pode nos oferecer. Então, irmão e irmã, que nesta manhã de domingo, você se abra à dinâmica do Evangelho. E permita, por meio da Eucaristia, que a sua carne experimente o pão vivo descido do céu, que é Jesus. Vamos pedir isso, para que a gente encerre agora esse momento de compreensão da palavra. Diante do Evangelho, qual é a palavra que mais te chamou a atenção? Como você tem vivido nesses últimos dias? Qual é o lugar que a Eucaristia ocupa na sua vida? Vai pedindo o que hoje o Senhor quer te oferecer. Quem crê em mim possui a vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente, e eu darei a minha carne para a vida do mundo. Peça com fé, e o Senhor te dará. O pão do céu está aqui entre nós, é o Cordeiro de Deus, amor maior não há em nenhum lugar que o sacrifício deste
desse altar. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração nesta santa comunhão. Jesus visitando a imperfeição, o homem que encontra a redenção, tudo aqui nesta santa comunhão. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração nesta santa comunhão. Jesus visitando a imperfeição, o homem que encontra a redenção, tudo aqui nesta santa comunhão.